Pai Senhor, galera, tudo bem? Então vamos estudar a palavra de Deus. Já queria te convidar para você fazer uma oração. Pedir a Deus que abrisse a sua mente, te desse entendimento e que aplicasse a palavra ao seu coração. Como é bom quando nós nos debruçamos para estudar a palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, que fala sobre os gibeonitas enganam Josué. O texto de referência está em Josué, capítulo 9, do versículo 1 ao 6 e o versículo 15 e 16. Seria muito bom que você fizesse essa leitura para que você pudesse entender tudo que nós vamos estudar, né? Israel estava vivendo agora um momento muito bom da sua vida. Acabavam de vir de 2 vitórias sobre Jericó e sobre a cidade de Ai. Nós estudamos na última lição uma dificuldade que o povo teve com relação à luta contra a cidade de Ai, o pecado de Acã, a precipitação de Josué. E nessa lição nós vamos falar mais uma vez dos erros do líder Josué. A Bíblia ela é maravilhosa por causa disso. Ela mostra para nós os seus heróis. Josué, na história bíblica, é um dos grandes heróis. Só que a Bíblia ela não esconde as falhas dos heróis. E ao falar das falhas dos grandes heróis da Bíblia, isso não os diminui, não os desvaloriza. Isso é o que é maravilhoso na Bíblia. Às vezes nós temos uma atitude de esconder as nossas falhas e até de não nos perdoarmos quando falhamos. Seria muito bom olharmos para as páginas da Bíblia, enxergar nos heróis bíblicos que eles também cometiam falhas e às vezes falhas grandiosas. Josué, por exemplo, ele vai repetir o mesmo erro que cometeu na cidade de Ai. Nós vamos ver isso nessa lição. Então, comece já meditando sobre isso. Os erros que nós cometemos não tiram o nosso valor diante de Deus. Pelo contrário, você, quando comete um erro, quando eu cometo um erro, eu preciso superar esse erro. Eu preciso me arrepender. Eu preciso não mais cometer esses erros, né? Isso vai fazer de mim um herói, né? Um herói não é um perfeito. Um herói é aquele que consegue superar os seus erros. Então a leitura é Josué capítulo 9, do 1 ao 6, versículo 15 ao 16. Né? Você pode acompanhar na leitura aí no blog que Josué ele vinha de vitórias e isso os fez estar autoconfiantes. Eles estavam otimistas, né? E quando nós pensamos no nosso inimigo nos atacando, se aproveitando das nossas fraquezas, nós pensamos em desânimo, cansaço. Isso me faz lembrar de uma música da Ludmilla Ferber que fala nunca pare de lutar, né? Que cansaço, desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. Nós geralmente pensamos no contra-ataque do mal vindo à nossa vida quando nós estamos cansados e desanimados. Israel não estava cansado e desanimado, pelo contrário, eles estavam confiantes, eles estavam otimistas. Isso também pode se tornar uma fraqueza na nossa vida se nós não tomarmos cuidado. Isso significou que Israel estava menos atento, menos vigilante. E os gibeonitas se aproveitaram disso. Foi feita uma reunião, né? Foi feita uma aliança entre os povos. Eu queria ler para você aqui quais eram esses povos. Foi feita uma aliança entre hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. Todos esses povos se uniram para lutar contra Israel. Detalhe, aquelas nações, aqueles povos, eles eram inimigos uns dos outros. Eles viviam em guerra entre eles mesmos. Por isso que quando Moisés enviou os espias trouxeram um relatório e eles temeram entrar na terra. Temeram o povo da terra, porque viram que eles eram grandemente preparados para a batalha, para a guerra. Eles estavam o tempo todo preparados. As muralhas eram altas. Jericó não era a única cidade murada. Então percebe-se que aquelas nações viviam em guerra entre elas. Só que quando se depararam com um Israel que vinha de vitórias extraordinárias, que sabiam que o Deus de Israel ele era poderoso e
consideravam aquele povo então imbatível, eles entenderam que seria impossível vencer Israel se eles permanecessem divididos. Então, eles nos deram uma lição preciosa, uma lição que ela está em toda a Bíblia praticamente. Lembra que em Gênesis, os homens se uniram para construir uma torre? Deus desceu na terra. Você pode acompanhar aí o versículo e a referência no texto do blog. Deus desceu na terra mais uma vez e viu o trabalho dos homens. Deus disse algumas coisas ali que nos servem como lição. Deus disse que esses homens, eles falavam uma só língua, eles tinham algo em comum e tudo que eles propusessem fazer em seu coração, eles fariam, porque eles tinham a força da unidade. Falar uma só língua é um poder, e esse poder foi dado à igreja. Lembra em Atos capítulo 2, quando a igreja ela foi formada, quando a igreja recebeu o Espírito Santo, recebeu o poder do alto. É maravilhoso em Atos capítulo 2 como a igreja ela se apresenta ao mundo. A Bíblia diz que todos os dias eles estavam juntos. Estavam juntos. Eles comiam juntos. Eles celebravam a Deus juntos. Eles adoravam a Deus juntos. Eles oravam juntos. E a Bíblia fala algo mais. Eles tinham tudo em comum. Detalhe, o povo sempre teve as suas diferenças. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas eles tinham tudo em comum. Como assim? O propósito de Jesus sempre foi esse: fazer com que nós fôssemos um, assim como ele é com o Pai. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe, né? Eu sempre pensei nisso dessa forma. Deus, quando desceu na terra em Gênesis, quando os homens construíram a Torre de Babel, Deus viu que eles todos falavam uma mesma língua. Então Deus deu línguas diferentes e aí eles não conseguiram mais falar na mesma língua e eles se separaram. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que na festa do Pentecostes tinha gente de todas as partes. E cada um falava uma língua diferente, a língua original de onde moravam. E quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam no cenáculo, sobre a igreja, encheu eles de poder, eles puderam falar em novas línguas. E quando eles saíram do cenáculo, falaram línguas. E as pessoas que estavam lá fora puderam entender a mensagem do Evangelho. E essas pessoas se entregaram a Jesus. Essas pessoas começaram a seguir a Jesus a partir da igreja, sendo empoderada pelo Espírito Santo a falar na língua original deles. Ou seja, um dia Deus quis separar os homens porque tinham intentos ruins. O que construíam, apesar de ser feito em unidade, eles faziam em rebeldia contra Deus. Então Deus deu línguas diferentes para eles. Agora a igreja estava reunida. Deus mais uma vez deu línguas diferentes. Só que essa língua comunicava uma só mensagem. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. E ao falar em línguas diferentes, uma só mensagem, todas aquelas pessoas puderam crer. A Bíblia diz que foram quase 3.000 almas que se converteram naquele dia. Então, vemos que Deus, ele tem um propósito de usar a unidade da igreja como um poder para que essa igreja possa fazer coisas grandes. Em João, capítulo 7, versículo 21, Jesus disse assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha qual é a intenção de Jesus, qual sempre foi a intenção de Jesus. Pai, assim como eu sou um contigo, eu quero que eles sejam um, e que eles sejam um comigo, um conosco. Ou seja, a vontade de Jesus sempre foi essa, que nós fôssemos um, que nós aprendêssemos a viver essa unidade e usássemos o poder da unidade. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa agora. Será que isso tem acontecido na igreja atual? Será que a nossa igreja tem conseguido viver essa unidade
que foi proposta por Jesus, essa unidade que foi garantida através da ação do Espírito Santo em nós, nunca foi a intenção de Jesus que todos nós fôssemos iguais. Não, não tem como. Cada um de nós tem uma impressão digital diferente. Cada um de nós tem uma característica diferente. Temos habilidades diferentes. Temos personalidades diferentes. E isso não é um problema para Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Paulo fala sobre isso. Nós somos o corpo de Cristo. Um corpo, ele é composto por vários membros e os membros são diferentes. É importante nós pensarmos sobre isso, porque o tempo que nós estamos vivendo grandes divisões no meio da igreja. E isso não é de agora. Isso não é uma coisa que está acontecendo no nosso tempo. Queria te chamar a atenção para o que Paulo diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1 e no capítulo 3. No capítulo 1, Paulo fala uma coisa que me deixou até chocado quando eu li. Eu até escrevi sobre isso esses dias. Paulo ele fala que ele dá graças a Deus por não ter batizado muitas pessoas em Corinto. Eu sempre vi os pastores felizes. Nós, como evangelistas, não temos a alegria somente quando uma pessoa aceita Jesus. A nossa maior alegria é quando conseguimos ver essa pessoa caminhando e descendo as águas batismais. Mas o grande missionário, Paulo, ele disse que dá graças a Deus, no capítulo 1 de 1 Coríntios, por não ter batizado pessoas naquela igreja. Por que ele diz isso? Sabe por quê? Que naquela igreja existiam pessoas que levantavam bandeiras dos líderes espirituais que tinham passado na igreja e das suas preferências. Ah, eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Apolo. Aí uns ainda diziam, eu prefiro Jesus. Eles levantavam bandeiras e dividiam a igreja. A igreja estava cheia de facções por causa da preferência que um dava a um líder que tinha passado por lá. Detalhe, Paulo ele chama a atenção duramente da igreja porque ele entendia que aquilo prejudicava a igreja. Queria chamar a sua atenção para esses dias no Brasil. O que está acontecendo com a igreja do Brasil? A igreja do Brasil ela está sendo dividida porque dentro dela os irmãos estão levantando bandeiras. E detalhe, algumas vezes ainda levantam bandeiras de denominações. Ah, eu prefiro a denominação tal, eu prefiro aquela denominação, eu prefiro aquele pastor, eu gosto dele por causa do jeito que ele fala, eu gosto dele porque ele é espiritual, eu gosto daquele porque ele opera curas. Então a igreja está dividida defendendo seus líderes, as suas denominações, mas pior do que isso. Isso para Paulo já era um grande mal dentro da igreja. Mas eu queria chamar a sua atenção para o que tem acontecido no nosso tempo, na igreja brasileira. Os irmãos estão levantando as bandeiras partidárias, bandeiras ideológicas, bandeiras filosóficas, por que não dizer isso? Cada um tem um argumento, tem uma defesa, cada um tem um partido preferido, um político preferido, e sem percebermos, sabe o que nós estamos fazendo? Estamos esvaziando a cruz de Cristo. Foi o que Paulo falou lá no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Eu sempre ouvi dizer que na igreja nós nos reunimos para adorar a Deus e nós nos fortalecemos, mas que o lugar que nós devemos pregar a palavra, que devemos manifestar o reino de Deus é no mundo. Você já ouviu isso? Que o lugar certo da igreja é fora das quatro paredes. Eu tenho isso como uma filosofia de vida para mim. Eu acho que ser cristão dentro das quatro paredes é muito fácil. O difícil é pregarmos a palavra fora dela. Então a nossa maior missão não é pregar em cima de um púlpito. A nossa maior missão é pregar fora da igreja. E é isso que nós devemos fazer. Devemos investir nisso. Tudo bem. Então, onde seria hoje, né, o campo mais amplo onde nós poderíamos pregar a palavra de Deus, aonde temos condições de falar a pessoas que não são crentes, que não servem a Deus? Eu acho que é nas redes sociais.
Sabe, nós não temos condições de estar o tempo inteiro fazendo ar livres. Eu gosto muito, eu amo fazer ar livres. Mas nas nossas redes sociais, nós temos muitas pessoas não crentes. Temos muitas pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus. A igreja ela tem feito a sua parte nos cultos, tem cantado os louvores, tem pregado a palavra, mas nas suas redes sociais, discussões políticas, discussões ideológicas, conflitos. E, na maioria das vezes, conflitos entre próprios irmãos, entre próprios servos de Deus. Sem percebermos, nós estamos esvaziando a cruz de Cristo, porque a mensagem ela continua sendo a mesma. Lembra que lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cada um falava uma língua, mas todos falavam uma mesma mensagem. Paulo fala assim, será que nós não podemos ter uma só língua? Será que nós não podemos ter uma só visão? Gente, isso parece até que é uma coisa impossível, mas quando nós centralizamos a nossa visão no reino de Deus, na mensagem do Evangelho, isso se torna possível. Sabe o que fez aqueles homens lá no livro de Gênesis, quando construíam a torre? O próprio Deus fala assim, cara, ninguém para esses caras. Eu preciso dividir as línguas, eu preciso fazer com que eles falem em línguas diferentes, porque senão ninguém pode impedi-los. Sabe, a igreja ela tem se enfraquecido nesse tempo por conta de cada um falar uma língua, de cada um ter uma bandeira, que nós possamos levantar uma só bandeira nesse tempo. Paulo, ele é mais chocante no capítulo 3, quando ele vai falar sobre as facções e as divisões na igreja de Corinto. Paulo fala sobre uma igreja criança, uma igreja carnal, uma igreja mundana, uma igreja invejosa. Ele fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Então, não temos que ficar defendendo homens, nomes de homens, bandeiras, denominações, que o nosso evangelho continue sendo o evangelho do reino e que possamos centralizar nossa mensagem, que possamos ter não só uma pregação cristocêntrica, mas uma vida cristocêntrica, onde Cristo ele é o centro da nossa vida. Isso pode parecer um pouco fanático, mas é a proposta do Evangelho do Reino para a nossa vida. Eu queria te chamar para você refletir sobre isso, sobre o poder da unidade. Aquelas nações que se uniram, todos aqueles Zeus, Eveus, Jebuseus, Gigazeus, todos aqueles Zeus, eles eram povos inimigos, mas quando eles olharam para a causa, pela causa vale a pena nós nos unirmos. Pela causa vale a pena abrirmos mão das nossas diferenças e das nossas indiferenças. Pela causa vale a pena abrir mão de mágoas. Pela causa de Cristo, será que não vale a pena você abrir mão das suas diferenças e indiferenças contra quem pensa diferente de você? Será? E vou dizer mais, o céu é para uma igreja que é um corpo. Eu aprendi desde novo que um braço fora do corpo, um braço cortado, ele não tem utilidade nenhuma e ele está fadado a apodrecer. Mas um braço ligado ao corpo, ele, apesar de ser diferente das demais partes do corpo, ele é útil e ele é vivo, ele tem vida. Não se divida, não saia do lugar que Deus colocou no corpo e aprenda a viver com todo o corpo. Isso é muito importante para que você possa ser um crente poderoso, para que você possa ser uma bênção na mão de Deus. Jesus disse assim, todos precisam ser um para que o mundo creia que tu me enviaste. Será que é possível que o mundo contemple Jesus a partir da sua vida, da unidade que você tem com a igreja? Uma vez uma vez estava circulando pelas redes sociais uma imagem de uma girafa com uma tarja preta na cara e estava escrito assim na legenda, descubra que animal é esse e você ganha uma viagem de ida para a China, na época em que o coronavírus estava explodindo. E era uma brincadeira
talvez até de mau gosto, mas eu pensei naquela imagem. E hoje Cristo não está mais aqui. Cristo foi assunto ao céu e ele é o cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Eu queria te fazer uma pergunta, está até escrito lá no texto que eu coloquei lá no blog. Será que Cristo poderia ser reconhecido mais uma vez, já que a sua face não está aparente? A girafa foi facilmente reconhecida pelo corpo. Mas será que Cristo pode ser reconhecido pelo corpo dele, que é a igreja? Ou será que estamos tão divididos, tão dilacerados, que fica impossível reconhecer o corpo de Cristo? Né? Queria chamar sua atenção para isso, porque isso é muito sério. Aprendamos com as nações cananeias. Aprendamos com as palavras de Paulo à igreja de Corinto. Que possamos usar o poder da unidade em favor do avanço do reino de Deus. Sabe qual foi a astúcia dos gibeonitas? Eles, ao perceberem que não conseguiriam lutar e vencer contra o povo de Israel, contra Josué, alguns homens se disfarçaram de maltrapilhos, colocaram roupas velhas, rasgadas, vinham em odres remendados, sapatos furados, e eles foram ao encontro do acampamento de Israel. Chegando lá, eles não se apresentaram como líderes de um dos povos inimigos de Israel. Pelo contrário, eles se fizeram de coitados. E eles apelaram para um lado que geralmente existe em todos nós, crentes evangélicos, ou deveria existir. Eles apelaram para a nossa bondade, a nossa generosidade. Quando Josué viu aqueles homens maltrapilhos, ele não conseguiu enxergar neles maldade, não conseguiu enxergar neles falsidade, mentira. Pelo contrário, ao ver a necessidade, logo estava pronto a oferecer a mão, né? A oferecer cuidado para aqueles homens. Sem perceberem, fizeram uma aliança com um dos povos inimigos gibeonitas. Sabe, o erro que Josué cometeu é um erro que, às vezes, acontece na nossa vida. Que erro, Zé Carlos? Nós, sem percebermos, fazemos alianças com pessoas que estão mal intencionadas com a nossa vida e somos levados, nos deixamos levar pelo nosso sentimento, né, de querer ajudar as pessoas. Que isso, Zé Carlos? Você diz que nós não devemos ser bondosos, caridosos? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós temos que tomar cuidado. Não deixar de alimentar o faminto, de cobrir aquele que tem frio, né? De aquecer o que tem frio, de visitar o que está doente, o que está preso. Jesus disse que somos reconhecidos como ovelhas quando assim fazemos. E se não fazemos, somos bodes. E quando fazemos a um necessitado, fazemos a ele. O que eu quero dizer é quando nós fazemos aliança com uma pessoa sem conhecermos de fato suas intenções e quem elas são. Foi isso que Josué fez. Demorou 3 dias para que descobrissem quem realmente eram aqueles homens. E quando descobriram, o povo se levantou contra Josué e começou a reclamar daquela aliança que havia sido feita. E uma coisa precisou ser feita, uma tomada de decisão a partir da aliança que foi feita. Josué ele reuniu os príncipes novamente e foram decidir o que seria feito com aqueles gibeonitas, agora que eles tinham feito uma aliança e uma aliança diante de Deus. Eles então decidiram que aquele povo não seria atacado, mas que eles seriam escravos de Israel com trabalhos específicos. Talvez você me pergunte assim, pois Zé Carlos, mas eles não mentiram, eles não enganaram Josué? O certo não seria matar eles e os gibeonitas completamente? Não, não seria. Porque aqui quem cometeu o erro foi Josué e não simplesmente os gibeonitas. O que esperar deles? Que eles falassem a verdade? Eles não servem a Deus. Nós servimos a Deus. Se os gibeonitas mentiram, enganando Josué, Josué diante de Deus,
ele fez uma aliança e ele fez com verdade. Ele deveria cumprir aquela aliança. Então foi isso que eles fizeram. Eles deram trabalhos específicos, os gibeonitas permaneceram como sendo escravos de Israel, mas Josué teve que cumprir com a sua palavra. Isso aqui é outro ponto da lição muito importante para a nossa vida. Que nós devemos, assim como Jesus disse, ter a nossa palavra sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Sabe o que tem sido muito comum em nossos dias? Fazermos alianças e não cumprirmos com a nossa palavra. Sabe o que Deus diz em Malaquias? Está na lição. Deus, ele odeia o divórcio. Isso é uma das coisas que mais tem acontecido nos nossos dias. É uma das alianças que tem sido quebradas. As pessoas casam-se, fazem alianças diante de Deus, mas quando as coisas ficam difíceis, encontram uma justificativa para não fazer valer a palavra que foi colocada diante de Deus. Eu queria dar aqui duas. O casamento, né? E também o dia que você entregou a sua vida para Jesus. O dia que você desceu às águas batismais. Quando nós estamos lá diante do juiz ou diante do pastor que vai estar realizando o nosso casamento, né? Jesus disse assim, olha, vocês não devem fazer juramentos, mas a palavra de vocês deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então nós não devemos ficar jurando, eu juro que vou fazer isso para a minha vida toda, eu juro que eu não serei assim. Não, Jesus não quer que você jure. Jesus quer que você dê a sua palavra. Se você disse sim, é sim, não é não. Então, diante de um juiz, diante de um pastor, na realização de um casamento, como foi o meu casamento, chega aquela hora de Carlos, você aceita a Luzia, tal, sua esposa, na morte, na morte não, né? Na doença, ou na saúde, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, eu digo sim. Aquilo ali foi falado diante de Deus, é uma aliança, né? Aqui aliança. Foi posta uma aliança e eu preciso cumprir com essa aliança até o final da minha vida. Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Por quê? Por que Deus odeia o divórcio? Porque Deus, ele não se agrada do homem que faz alianças diante dele e depois volta atrás, né? A Bíblia diz assim, acho que no livro de Provérbios, se você é melhor que você não faça um voto diante de Deus do que fazer um voto e não cumpri-lo. Então, no casamento nós dizemos sim. Eu queria chamar a atenção para outro momento que nós dizemos sim. Quando nós estamos descendo as águas batismais, o pastor fala assim, você crê que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, você promete segui-lo e servi-lo por todos os dias da sua vida e você diz sim. Sabe o que tem acontecido tanto no casamento como na nossa vida cristã? Quando as coisas ficam difíceis, nós repensamos esse sim. E nós passamos a dizer não para as responsabilidades desse sim. No meu casamento, por exemplo, uma vida de casado exige de mim muitas responsabilidades. E nos momentos difíceis que nós atravessamos, eu comecei em alguns momentos a dizer não para algumas das minhas responsabilidades. Eu fui infiel contra o Senhor. Graças a Deus, né, que por sua misericórdia me deu a condição de restaurar o meu casamento e poder dizer sim para todas as minhas responsabilidades e honrá-lo. Agora, na nossa vida cristã não é diferente, porque quando nós dissemos sim, no dia que nós descemos as águas batismais, nós prometemos segui-lo e servi-lo. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você tem continuado a dizer sim quando ele te chama? Meu servo, faça sim, faça isso, vá por esse caminho. Meu servo, estou contando contigo nisso. Você continua dizendo sim ou você começa a dizer não? Sabe o que a Bíblia diz? Que seja sim, sim ou não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Deus te chamou para fazer uma obra? Você aceitou? Você disse sim? Você acha que dizer não agora é algo aceitável diante de Deus? Não. O que passa disso é procedência maligna. Então eu queria te convidar
hoje a repensar na sua vida cristã, no seu chamado, e você voltar a dizer sim para Deus. Filho, vamos evangelizar? Sim. Filho, vamos voltar a orar? Sim. Vamos voltar a ler a Bíblia? Sim. Vamos voltar a fazer a obra de Deus? Sim. Diga sim para Deus. Você um dia não disse isso quando mergulhou naquelas águas e quando levantou uma nova pessoa? Volte a dizer sim para Deus, né? Honre a aliança que você fez diante dele. Por mais difícil que seja, honre a aliança que você fez diante do Senhor. Para nós terminarmos, eu queria ler aqui na parte 3, no subtópico 2, diz assim: uma significativa mudança. Quando os gibeonitas enganaram Josué e eles fizeram uma aliança, foi dado a eles um trabalho específico e eles se tornaram escravos de Israel. Só que o subtópico 2 aqui diz uma significativa mudança. Isso aqui é extraordinário, gente. Sabe por quê? Os gibeonitas eles chegaram ali sorrateiramente, com engano, com mentira, e se tornaram escravos. Diz assim: os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso, os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com esse erro, Deus teve misericórdia deles. Eles chegaram até Josué, ao povo de Israel, para livrar as suas vidas. Eles chegaram com engano. Sabe, esses dias eu estava olhando a minha sobrinha, ela tem 9 meses, e ela acabou de aprender a andar. E a minha sobrinha, toda hora ela cai. É muito engraçado, toda hora ela cai. Ela anda um pouquinho, cai. Ela anda, cai. É muito engraçado. E nós não ficamos surpresos quando ela cai. Ela cai, ela levanta e continua andando. Por quê? Porque ela não sabia andar. Os gibeonitas não sabem como servir a Deus, como viver a vida dos servos de Deus. Eles eram cananeus. É de se esperar que eles cometessem falhas. E eu vou dizer, quando nós começamos a caminhar a nossa vida cristã, é muito comum que a gente ainda cometa alguns erros, que soframos algumas quedas. É muito comum, né? Não temos que ficar nos punindo, precisamos nos perdoar das nossas quedas. Só que eu vou dizer para você, eu não me lembro a última vez que eu caí. Não me lembro. A última vez que eu caí na rua, assim, que eu escorreguei, que eu tropecei e caí. Eu não me lembro, tem muito tempo. Sabe por que é tão comum a minha sobrinha de 9 meses cair e é muito incomum eu cair o tempo todo? Porque eu cresci, eu amadureci, eu criei força nas minhas pernas. Isso é o que acontece na nossa caminhada cristã. É assim como na nossa vida natural. Quando nós começamos, é provável que a gente vá cometer alguns erros. Os gibeonitas cometiam. Eu lembro que quando eu me converti, eu cometia muitos erros. E talvez você esteja aí agora pensando, realmente, Zé Carlos, eu cometia muitos erros. Ou quem sabe você diga assim, eu cometo muitos erros. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa. É comum que uma pessoa que está cometendo caia. Caia, levante, caia e levante. Mas é muito incomum nós já termos uma caminhada cristã e estarmos caindo nos mesmos erros. Sinal que alguma coisa está errada ainda na nossa vida, e eu quero te chamar a atenção para esse final aqui. No início, Deus ele aceitou os gibeonitas, independente do seu erro. Mas Deus ele não vai tratar-nos como bebezinhos. Deus ele espera que nós hajamos com maturidade. E maturidade fala de ter firmeza nos nossos passos, não cair o tempo todo.
Então, medite nessa palavra, espero que essa lição tenha acrescentado muito na sua vida. Eu, particularmente, acho que essas lições têm sido muito preciosas. Que não apenas elas sirvam de estudo para você, mas que você possa aplicar essas palavras no seu coração, porque com certeza isso vai ser bênção para todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.